Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! Vamos dar início ao estudo da química orgânica. A química orgânica ela estuda o átomo de carbono e os compostos por ele formados. Então, nós podemos dizer que a química orgânica ela nada mais é do que a química do carbono, como é mais conhecida. Ela teve início em 1828 com Wöhler, em que, através de um acidente, um experimento, aconteceu acidentalmente a descoberta de um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Ele fez a primeira síntese de composto orgânico. E atualmente nós temos compostos orgânicos de origem natural e de origem sintética. Nós temos compostos naturais, que é petróleo, carvão, gás natural, e os compostos sintéticos, que são fabricados em laboratório, como os plásticos, as fibras, medicamentos, corantes, inseticidas. O início da produção de compostos orgânicos, a síntese de compostos orgânicos, teve início particularmente na Revolução Industrial, em que teve o maior desenvolvimento de produção de corantes para as fibras têxteis. Então, ou seja, foi feito corantes, busca através de corantes de origem sintética. E atualmente nós temos cerca de 90% dos compostos existentes são de origem orgânica. Então, 90% é de origem orgânica, seja ela de origem natural ou compostos de origem sintéticos. A definição de química orgânica, como já havia dito, é parte da química que estuda os compostos de carbono. Então, nós vamos, a primeiro momento, estudar o átomo de carbono. Nós temos elementos organógenos, que são os elementos que formam a maioria dos compostos orgânicos. Além do carbono, nós vamos ter o hidrogênio, oxigênio e nitrogênio como principais elementos aí. Sendo que o hidrogênio ele sempre vai aparecer em um composto orgânico. Então, 99,999% das vezes vai ter hidrogênio fazendo as ligações de compostos dentro da química orgânica, junto com carbono. Tem que ter atenção que nem todo composto de carbono é um composto orgânico. Então, por exemplo, nós temos o carbonato, o bicarbonato, aqui no caso o ácido cianídrico, gás carbônico, monóxido de carbono, são todos compostos de origem de carbono. Porém, eles são compostos inorgânicos. Então, nem todo composto de carbono é um composto orgânico. Aqui nós temos exemplos de que esses compostos são compostos inorgânicos. A característica do átomo de carbono foi estudada por Kekulé e Cooper, em que em 1858 fizeram 4 postulados, ou seja, 4 regrinhas para a gente entender a formulação desses compostos, ou seja, o preparo desses compostos orgânicos. O primeiro postulado diz que o carbono é sempre tetravalente, ou seja, ele tem que formar sempre 4 ligações. Essas ligações são do tipo covalente. E com isso, ele atinge a estabilidade. Lembrando que a valência é a capacidade que um átomo possui para formar ligações químicas e, com isso, ficar estável. Então, o carbono, para ficar estável, deve fazer 4 ligações. Aqui nós temos exemplos de ligação, fórmulas eletrônicas, ou fórmula de Lewis, em que aparecem os elétrons junto do carbono. O carbono faz 4 ligações. E essa fórmula eletrônica ela pode ser escrita dessa maneira, em que cada par de elétrons envolvido na ligação vai equivaler a um traço de ligação. Esse tipo de fórmula é chamada de fórmula estrutural ou fórmula de Kekulé, que foi em homenagem a Kekulé. Além do carbono, nós temos outros átomos que participam da química orgânica. Nós já vimos esses átomos. Então, por exemplo, os átomos de hidrogênio, flúor, cloro e bromo têm valência 1, ou seja, fazem apenas uma ligação para ficarem estáveis.
oxigênio e enxofre tem que fazer duas ligações para ficar estável. E nitrogênio, para ficar estável, deve fazer 3 ligações. Nós temos a fórmula estereoquímica, que vai indicar a disposição espacial dos átomos na molécula. A gente tem que entender que o composto orgânico ele é tridimensional. Então, nós vamos ter um arranjo espacial, ou seja, em 3 dimensões, 3 eixos aí. Então, por exemplo, nessa molécula, vamos imaginar que nós tenhamos uma folha de papel, em que os traços simples estão no plano, ou seja, como se estivesse em cima da folha. Esse pontilhado vai estar atrás do plano. Então, ou seja, se estivéssemos numa folha de papel, esse carbono ligado a esse hidrogênio e a esse outro carbono estariam no papel, como se estivéssemos escrevendo no papel mesmo. E já o cloro, ele estaria na parte de trás do papel, lá para trás. E quando vem essa representação aqui mais preenchida, é que o átomo está na frente. Então, nesse caso, o flúor ele está na frente do papel, vindo para a nossa direção, se estivéssemos olhando o papel na nossa direção. Então, isso aqui é uma fórmula estereoquímica, em que representa uma molécula de forma tridimensional. O segundo postulado ele tem a ver com as 4 ligações ou valências do carbono, que são iguais entre si. Ou seja, a ligação que o carbono faz para um átomo equivale à do átomo para o carbono. Então, por exemplo, essa ligação do carbono com flúor é a mesma ligação do flúor para o carbono, elas são equivalentes. E aqui não interessa a posição. A gente pode reparar que nós temos no primeiro exemplo flúor em cima e flúor embaixo. Aqui já tem o flúor em cima e o flúor ao lado. O importante é que estão se ligando. Então, ou seja, são equivalentes. Nesse caso aqui, essas 4 fórmulas representam um único composto, que é o gás freon. Esse gás freon ele foi banido, né, pelo uso dele, porque ele atacava a camada de ozônio, ele destruía a camada de ozônio. Então, ele é um gás que foi retirado do comércio, tá, devido a esse grave problema ambiental que ele causava. O terceiro postulado diz que o carbono é um elemento químico com capacidade de formar cadeias. Ele pode ligar entre si ou a outros elementos químicos. Então, o carbono é um dos poucos elementos que tem essa capacidade de se ligar com outro átomo de carbono ou com outros elementos. Então, nesse caso, nós temos aqui um exemplo dessas ligações, né? Um exemplo de uma cadeia carbônica. Então, carbono se ligando a outro carbono. Aqui nós já temos uma cadeia mais completa, né? O carbono ligado a outro carbono, ligado a hidrogênios, ligado a oxigênio. Então, todo esse conjunto é chamado de cadeia carbônica. O quarto postulado diz que o carbono é capaz de formar ligações simples, duplas ou triplas, isso para atingir a estabilidade. Essas ligações podem ser representadas dessa maneira. Então, o carbono fazendo ligações simples, 4 ligações simples. Aqui, segundo carbono, também fazendo 4 ligações, sendo que ele faz 2 simples e uma dupla. Esse terceiro exemplo aqui, nós temos o carbono fazendo uma ligação simples e uma ligação tripla, formando 4 ligações, sempre 4 ligações. E aqui, no quarto exemplo, o carbono fazendo 2 ligações duplas. Quando que vai aparecer somente ligações simples, ou uma ligação dupla, ou uma tripla, ou 2 duplas? Isso vai depender de cada composto, de cada estrutura. E aí vai ter como diferenciar um do outro. O carbono ele vai se ligar a vários tipos de átomos. Ele tem essa capacidade por quê? Porque ele não é nem eletropositivo e nem eletronegativo, ou seja, ele nem perde elétrons e nem tem a tendência em ganhar elétrons. Ou seja, ele se mantém equilibrado. Então, ele vai poder se ligar a elementos eletropositivos, como, por exemplo, o hidrogênio, e a elementos eletronegativos, como o oxigênio. Então, vai depender de com quem ele vai estar ligado aí. Então, a gente pode afirmar que o carbono consegue formar uma grande quantidade de compostos devido a essas características.
ele ser tetravalente, ou seja, fazer 4 ligações. Formar ligações simples, duplas e triplas, porque os tipos de ligações, simples, duplas ou triplas, vai dar diferença nos compostos. E permite ligação com elementos eletropositivos e eletronegativos. Então, ou seja, ele pode ter essa variação, ele pode escolher, ele pode se interligar com vários elementos, dependendo da cadeia formada aí. Podemos classificar os carbonos dentro de uma cadeia carbônica. Isso vai depender da posição do carbono dentro dessa cadeia em relação a outros carbonos. Então, podemos ter carbono primário, vai ser aquele carbono que está ligado a um carbono ou a nenhum carbono dentro da cadeia. Carbono secundário vai ser o carbono que está ligado a 2 carbonos ao mesmo tempo. Carbono terciário é o carbono que está ligado a 3 carbonos ao mesmo tempo. E o carbono quaternário é aquele carbono que se liga a 4 carbonos ao mesmo tempo dentro da sua cadeia carbônica. Então, por exemplo, nós temos essa cadeia em que os carbonos estão numerados para a gente seguir essa sequência aí, para a gente ter essa observação. Então, vamos analisar cada carbono desse. Então, o carbono 1 aqui. Esse carbono 1 só está ligado ao carbono 2. Então, esse carbono 1 ele é um carbono primário. Vou chamar aqui de P de primário. O carbono 2 ele está ligado ao carbono 1. Lembra que as ligações são equivalentes. Então, o que vale para um vai valer para o outro. Então, o carbono 2 está ligado ao carbono 1, está ligado ao carbono 3, está ligado ao carbono 11 e está ligado ao carbono 16. Então, ele está ligado a 4 carbonos ao mesmo tempo. Então, se ele se liga a 4 carbonos ao mesmo tempo, o carbono 2 é um carbono quaternário. Vamos para o carbono 3. O carbono 3 está ligado ao carbono 2 e ao carbono 4. Então, se liga a 2 carbonos ao mesmo tempo. Então, o carbono 3 é um carbono secundário. O carbono 4 está ligado ao carbono 3, ao carbono 5 e ao carbono 12. Então, ele está ligado a 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. Não pode confundir, por exemplo, o carbono 4 não está ligado ao 3, ao 2, ao 1? Não, ele só está ligado ao carbono 3. O carbono 5 está ligado ao carbono 4 e ao carbono 6 ao mesmo tempo. Então, está ligado a 2 carbonos, é o carbono secundário. O mesmo para o carbono 6. Está ligado ao carbono 5 e ao carbono 7. Então, é um carbono secundário. O carbono 7 está ligado ao carbono 6, ao carbono 8 e ao carbono 13. Então, ele é um carbono terciário. O carbono 8 está ligado ao 7, ao 9 e ao 14. Então, também vai ser terciário. O carbono 9 está ligado ao carbono 8 e ao 10. Então, ele é um carbono secundário. E o carbono 10 só está ligado ao carbono 9. Então, ele é um carbono primário. O carbono 11 está ligado ao carbono 2 apenas. Então, é um carbono primário. O carbono 12 ligado apenas ao carbono número 4. Então, também vai ser o carbono primário. O 13 está ligado ao 7, está ligado ao 14 e está ligado ao 15. Está ligado a 3 carbonos ao mesmo tempo. Então, é um carbono terciário. O carbono 14 está ligado ao carbono 8 e ao carbono 13. 2 carbonos. Então, vai ser um carbono secundário. O carbono 15 só se liga ao carbono 13. Então, é um carbono primário. E o carbono 16 está ligado somente ao carbono 2. Então, ele vai ser um carbono primário. Então, vamos ter essa sequência. Carbonos primários 1, 10, 11, 12, 15 e 16. Carbonos secundários 3, 5, 6, 9 e 14. Carbono terciário 4, 7, 8 e 13. E carbono quaternário, apenas o carbono 2. Então, isso é bem simples, tem que ter uma observação e fazer com cuidado. A fórmula estrutural.
A fórmula estrutural, como o nome já sugere, vai indicar a estrutura do composto, ou seja, como é que ele vai estar ligado, com quais átomos vai estar ligado, quais os tipos de ligações, e daí formar a molécula que a gente vai estar estudando. Então, por exemplo, nós temos uma fórmula estrutural, em que cada carbono está fazendo 4 ligações. Por exemplo, esse primeiro carbono aqui, ele está ligado ao hidrogênio de cima, ao hidrogênio da esquerda, ao hidrogênio de baixo e ao carbono. Então, ele está fazendo 4 ligações. Cada hidrogênio faz uma ligação. O hidrogênio tem valência 1. Então, uma ligação para eles. Então, ou seja, cada carbono está fazendo 4 ligações e cada hidrogênio fazendo uma ligação. Então, nós temos uma cadeia carbônica, uma estrutura orgânica. Então, é uma fórmula estrutural. Esse tipo de fórmula é chamada de fórmula estrutural plana. A gente está colocando os compostos, os átomos, dentro de um plano, ou seja, estivéssemos abrindo todos os átomos, estivessem todos abertos dentro do papel. Então, bem espalhados aí. Nós temos essa segunda fórmula, que é igualzinha àquela primeira. Só que agora nós condensamos, nós unimos mais. A primeira está totalmente aberta e agora nós reduzimos essa colocação. Nesse caso, a gente também pode escrever mais reduzido do que está aqui. A gente pode escrever dessa forma. CH3, traço. Nós temos 1, 2, 3, 4. 4 partes de CH2. Então, a gente pode colocar CH2, entre parênteses 4, e CH3. Ou seja, reduzir mais ainda aquela estrutura. Esse tipo de fórmula é chamada de fórmula estrutural condensada. Ou seja, nós condensamos os átomos. Nós unimos os átomos em aglomerados. Podemos escrever essa fórmula também de outra maneira, uma forma mais simplificada ainda, que é chamada de fórmula em traços. Como é que a gente vai fazer essa fórmula em traços? Nós vamos ver a quantidade de carbonos que nós temos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Isso aqui é bem simples. Para fazer essa fórmula estrutural, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai marcar 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses 6 pontinhos aí é como se fossem os 6 carbonos. Tá? E a gente vai fazer a ligação desses pontos em zigue-zague. Então, do primeiro carbono para o segundo, nós temos um traço, ou seja, uma ligação simples. Então, a gente vai fazer uma ligação simples. Do segundo para o terceiro carbono, também um traço, ligação simples. Do terceiro para o quarto, é um traço, então ligação simples. Do quarto para o quinto, também um traço de ligação, é ligação simples. E do quinto para o sexto, é um traço apenas. Então, nós vamos ter essa estrutura. Nessa fórmula, que é chamada de fórmula em traços ou fórmula bastão, nós não escrevemos os átomos de carbono nem os átomos de hidrogênio. No caso, os hidrogênios que estão ligados ao carbono. Então, esse tipo de fórmula é uma fórmula abreviada dessa estrutura. Então, a gente vai escrever sempre em zigue-zague, onde cada ponta dessa, cada pontinha dessa aqui, vai equivaler a um átomo de carbono. Então, nós vamos ter esse formato aqui em zigue-zague, que é chamado de fórmula em traços ou fórmula em bastão. E, por último, a gente pode ver a quantidade de átomos presentes nessa fórmula, que é chamada de fórmula molecular. Nesse caso, são 6 carbonos e 14 hidrogênios. Então, a fórmula molecular é um C6H14. Para esse outro exemplo, vamos fazer a fórmula em bastão. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Repara que nós temos aqui essa sequência de carbonos em linha. Então, ele vai ser a parte principal da nossa cadeia.
Então vamos ver os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou fazer 8 pontinhos aí. 8 pontinhos. Então vai ter 1, vou fazer com X aqui é melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora a gente vai brincar de unir os pontos. Então, do primeiro para o segundo carbono, nós temos uma ligação. Um traço, então uma ligação simples. Do segundo para o terceiro, uma ligação dupla. Então, vou fazer 2 traços aí. Do terceiro para o quarto, é um traço apenas. Então, uma ligação simples. Do quarto para o quinto, também uma ligação simples. Do quinto para o sexto, uma ligação simples. Do sexto para o sétimo, ligação simples. E do sétimo para o oitavo, ligação dupla. Então, a gente vai fazer aqui 2 traços. Então, a gente transformou essa parte aqui em linha na fórmula em traços. No segundo carbono aqui, nós temos mais um carbono, que está fazendo ligação simples. Ele está para baixo. Eu vou botar aqui para cima, não vai ter problema nenhum. Então, nós temos aqui esse CH3 que está aqui, e como se estivesse aqui nessa pontinha. Aqui nesse carbono, nós temos um CH3 para baixo, então vou fazer um traço aqui para baixo, uma ligação simples, e para cima nós temos um grupo OH. Então vou colocar o grupo OH. Eu falei que o hidrogênio não aparecia na fórmula em traços. Ele não aparece quando está ligado ao carbono, mas se estiver ligado a outro átomo, ele vai aparecer. Então nós temos o grupo OH. E com isso nós temos a representação em traços dessa estrutura aqui. Nós temos como fórmula molecular um C10, H18O. Então, C10, que são 10 carbonos, 18 hidrogênios e 1 oxigênio. C10H18O. Tá certo? Então, é só treinar e isso é questão que sempre aparece em concursos, aparece em provas de vestibular para determinar fórmula molecular através de fórmulas estruturais. Tá certo? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar aquele like lá no final. Tá? Me apoia e tudo de bom para vocês. Forte abraço.